Eu estou muito feliz de, depois de tanto tempo, voltar com esse projeto. Deve ter já uns 2 anos que eu não fazia essas leituras e disponibilizava na internet. E a gente sempre, bom, eu sempre falava, não, estou muito atarefada. Quando alcançar X objetivo, eu vou voltar a fazer as coisas que são importantes para mim. E a verdade é que a gente não tem o menor controle sobre a nossa vida, sobre situações maiores, né? Onde a gente tem controle sobre a nossa vida. Mas nem tudo está no nosso controle, a gente não tem ideia do que pode ou não acontecer amanhã, e por isso é melhor usar as oportunidades que a gente tem hoje para fazer o que a gente acha que é importante. Não colocar tudo no amanhã, e vai que esse amanhã não chega, né? Então, como o ano que vem é ano de eleição, e eu acredito sinceramente que conhecimento muda tudo na nossa vida. Nós não nascemos com todas as informações dentro de nós. E para a gente saber o que decidir, como decidir, a gente precisa se encher de conhecimento, e a partir daí, com os recursos que a gente tem dentro da gente, a gente passa a construir o nosso modo de pensar e de escolher. Por isso, eu vou voltar a ler, e voltar a ler com esse livro aqui, que é Ensaios sobre a Lucidez, de José Saramago. Eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga minha, obrigada, Debs. E eu não conheço essa história do livro, mas eu sei que se trata de política. Então, vamos ler um pouquinho. E é isso, esse vídeo, essas gravações que eu faço sem recorte nenhum. Para quem aprecia em tempos de muita leitura de audiobook de IA, tá aí uma coisa bem humana, bem... Se eu falar alguma coisa, eu vou corrigir, e assim vamos nós. José Saramago, Ensaio sobre a Lucidez. Prêmio Nobel, Companhia das Letras. A Pilar, Os Dias Todos, a Emanuel Vasquez Montalbán, vivo. Vivemos, disse o cão. Começou. Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da Assembleia Eleitoral, número 14, depois de fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina que de pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de 40 metros desde o lugar onde havia deixado o carro até a porta, por onde, com o coração a saltar-lhe da boca, acabava de entrar. Espero não ter sido o último, disse para o secretário, que o aguardava um pouco recolhido, a salvo das bátegas que, atiradas pelo vento, alagavam o chão. Ainda falta o seu suplente, mas estamos dentro do horário, tranquilizou o secretário. A chover desta maneira será uma autêntica proeza se cá chegarmos todos, disse o presidente, enquanto passavam à sala onde se realizaria a votação. Cumprimentou primeiro os colegas da mesa, que atuariam como escrutinadores, depois os delegados dos partidos e os seus respectivos suplentes. Teve o cuidado de usar para todos as mesmas palavras, não deixando transparecer na cara nem no tom de voz quaisquer indícios que permitissem perceber as suas próprias inclinações políticas e ideológicas. Um presidente, mesmo de uma assembleia eleitoral tão comum como esta, deverá guiar-se em todas as situações pelo mais estrito sentido de independência, ou, por outras palavras, guardar as aparências. Além da humanidade
que tornava mais espessa a atmosfera, além da umidade que tornava mais espessa a atmosfera, já de si pesava por ser interior à sala, apenas com duas janelas estreitas que davam para um pátio sombrio, mesmo em dias de sol. O desassossego, empregando a comparação vernácula, cortava-se a faca. Teria sido preferível adiar as eleições, disse o delegado do Partido do Meio, PDM. Partido do Meio, PDM. Desde ontem que está a chover sem parar. Há derrubamentos e inundações por toda a parte. A abstenção, dessa vez, vai subir em flecha. O delegado do partido da direita, PDD, Partido da Direita, fez um gesto concordante com a cabeça, mas considerou que a sua contribuição para a conversa deveria revestir a forma de um comentário cauteloso. Obviamente, não minimizo esse risco. Contudo, penso que o acendrado espírito cívico dos nossos concidadãos, em tantas outras ocasiões demonstrado, é credor de toda a nossa confiança. Eles são conscientes, sim, absolutamente conscientes, da transcendência e importância destas eleições municipais para o futuro da capital. Dito isso, um e outro, o delegado do PDM e o delegado do PDD, com ar meio cético, meio irônico, viraram-se para o delegado do partido da esquerda, PDE, curiosos de saber que espécie de opinião seria ele capaz de produzir. Nesse preciso instante, salpicando água por todos os lados, irrompeu na sala o suplente da presidência, e como seria de esperar, visto que ficava completado o elenco da mesa da Assembleia, o acolhimento foi mais do que cordial, caloroso. Não chegamos, portanto, a conhecer o ponto de vista do delegado da esquerda, porém, avaliando por alguns antecedentes conhecidos, é de presumir que não deixaria de exprimir, segundo a linha de um claro otimismo histórico, uma frase como esta, por exemplo: os votantes do meu partido são pessoas que não se amedrontam por tão pouco, mas é gente para ficar em casa por causa de 4 míseros pingos de água que caem das nuvens. Na verdade, não eram 4 pingos míseros, eram baldes, eram cântaros, eram rios, iguazus e ântises, mas a fé, abençoada seja ela para todo sempre, além de arredar montanhas do caminho daqueles que do seu poder se beneficiam, é capaz de atrever-se às águas mais torrenciais e sair delas enxuto. Constituiu-se a mesa, cada um no lugar que lhe competia. O presidente assinou o edital e ordenou ao secretário que fosse afixá-lo como a lei determina, à porta do edifício, mas um mandado, dando prova de uma sensatez elementar, fez anotar que o papel não se aguentaria na parede nem um minuto, em 2 améns se lhe esborrataria tinta, ao terceiro o levaria ao vento. Coloque-o então dentro, onde a chuva não alcança. A lei é omissa neste particular. O importante é que o edital fique fixado e à vista. Perguntou à mesa se estava de acordo, todos disseram que sim, com a ressalva de ter requerido o delegado do partido da direita que a decisão ficasse exarada na ata para prevenir impugnações. Quando o secretário voltou da sua úmida missão, o presidente perguntou-lhe como estava o tempo e ele respondeu, encolhendo os ombros, na mesma, como a lesma. Algum eleitor lá fora, nem sombra dele. O presidente levantou-se e convidou os membros da mesa e os representantes dos partidos a acompanhá-lo na revista Câmara de Voto, que se viu estar limpa de elementos que pudessem vir a desvirtuar a pureza das escolhas políticas que ali iriam ter lugar ao longo do dia. Cumprida a formalidade, voltaram aos seus lugares para examinar os cadernos
de recenseamento que também encontraram limpos de irregularidades, lacunas e suspeitas. Tinha chegado o momento grave em que o presidente destapa e exibe a urna perante os eleitores para que possam certificar-se de que está vazia, a fim de que amanhã, sendo necessário, sejam boas testemunhas de que nenhuma ação delituosa havia introduzido nela, pela calada da noite, os votos falsos que corromperiam a livre e soberana vontade política dos cidadãos, que não se repetiria aqui uma vez mais aquela histórica fraude a que se dá o pitoresco nome da chapelada, cuja não a conhecemos, tanto se poderá cometer antes como durante ou depois do ato, conforme a ocasião e a eficiência dos seus autores e cúmplices. A urna estava vazia, pura, imaculada, mas não havia na sala um só eleitor, um único para a mostra, a quem pudesse ser exibida. Talvez algum deles ande por aí perdido, lutando com as enxurradas, suportando as chicotadas do vento, apertando contra o coração o documento que o acredita como cidadão com direito a voto. Mas, tal como estão as coisas no céu, vai tardar muito a cá chegar. Se é que não acaba por voltar para casa e deixar os destinos da cidade entregues àqueles que um automóvel preto vem deixar à porta e a porta depois virá recolher, cumprido o dever cívico de quem o ocupa no banco de trás. Terminadas as operações de inspeção dos diversos materiais, manda a lei deste país que votem imediatamente o presidente, os vogais e os delegados dos partidos, assim como as respectivas suplências, desde que, claro, estejam inscritos na Assembleia Eleitoral cuja mesa integram, como era o caso. Mesmo a fazer render o tempo, 4 minutos bastaram para que a urna recebesse os seus primeiros 11 votos. E à espera não havia outro remédio. Começou. Ainda meia hora não tinha passado quando o presidente, inquieto, sugeriu a um dos vogais que fosse espreitar ver se vinha alguém. Se calhar, apareceram eleitores, mas deram com o nariz na porta que o vento havia fechado e logo se foram dali a protestar se as eleições tinham sido adiadas, ao menos que eles tivessem a delicadeza de avisar a população pelo rádio e pela televisão, que para informações dessas ainda serve. Disse o secretário: toda a gente sabe que uma porta que se feche, atira pelo vento, faz um barulho de 30.000 demônios. E aqui não se ouviu nada. O vogal hesitou. Hesitou. Irei e não irei, mas o presidente insistiu. Vá, faça-me o favor e tenha cuidado, não se molhe. A porta estava aberta, firme no seu calço. O vogal pôs a cabeça de fora. No instante, foi suficiente para olhar a um lado e a outro, e logo para recolhê-la a escorrer como se estivesse metido debaixo de um buche. Desejava proceder como um bom vogal, agradar ao seu presidente e, sendo esta a primeira vez que havia sido chamado a funções, queria ser apreciado pela rapidez e eficiência no serviço que tivesse de prestar. Com o tempo e a experiência, quem sabe, alguma vez chegaria um dia em que também ele presidisse a uma assembleia de voto. Voos mais altos que este têm cruzado o céu da providência e já ninguém se admira. Quando ele regressou à sala, o presidente, entre pesaroso e divertido, exclamou: Homem, não era preciso deixar-me molhar dessa maneira. Não tem importância, senhor presidente, deixar-se molhar dessa maneira. Não tem importância, senhor presidente, disse o vogal, enquanto enxugava o queixo à manga do casaco. Conseguiu ver alguém? Até onde os meus olhos alcançaram, ninguém. A rua é como um deserto de água. O presidente levantou-se, deu uns passos indecisos diante da mesa, foi até a câmara de voto, olhou para dentro e voltou. O delegado do Partido do Meio tomou a palavra para recordar o seu prognóstico de que a abstenção
dispararia em flecha. O delegado do partido da direita pulsou outra vez a corda apaziguadora. Os eleitores tinham todo o dia para votar. Deviam estar à espera de que o temporal amainasse. Já o delegado do partido da esquerda preferiu ficar calado, pensando na triste figura que estaria a fazer se tivesse deixado sair pela boca fora o que se dispunha a dizer no momento em que o suplente do presidente entrou na sala. 4 miseráveis gotas de água não é coisa que chegue para amedrontar os votantes do meu partido. O secretário, para quem todos olharam à espera, optou por apresentar uma sugestão prática. Creio que não seria má ideia telefonar ao Ministério a pedir informações sobre como está a decorrer o ato eleitoral aqui e no resto do país. Ficaríamos a saber se este corte de energia cívico é geral ou se fomos os únicos a quem os eleitores não vieram iluminar com os seus votos. Indignado, o delegado do partido da direita levantou-se. Requeiro que fique exarado na ata o meu mais vivo protesto como representante do partido da direita contra os termos desrespeitosos e contra o inaceitável tom de chacota com que o senhor secretário acaba de se referir aos eleitores, esses que são os supremos valedores da democracia, esses sem os quais a tirania, qualquer das que existem no mundo, e são tantas, já se teria apoderado da pátria que nos deu o ser. O secretário encolheu os ombros e perguntou: tomo nota do requerimento do senhor, representante do partido da direita, senhor presidente. Opino que não será caso para tanto. O que se passa é que estamos nervosos, perplexos, desconcertados, e já se sabe que no estado de espírito assim é fácil dizer coisas que na realidade não pensamos. Tenho a certeza de que o senhor secretário não quis ofender ninguém. Ele próprio é um eleitor ciente de suas responsabilidades. A prova está em que, como todos os que nos encontramos aqui, arrostou com a intempérie para vir aonde o dever o chama. No entanto, este reconhecimento sincero não me impede de rogar ao senhor secretário que se atenha ao cumprimento rigoroso da missão que lhe foi consignada, abstendo-se de qualquer comentário que possa chocar a sensibilidade pessoal e política das pessoas presentes. O delegado do partido de direita fez um gesto seco que o presidente preferiu interpretar como de concordância, e o conflito não foi além, para o que fortemente contribuiu ter o representante do partido do meio, recordando a proposta do secretário. Na verdade, acrescentou, estamos aqui como náufragos no meio do oceano, sem vela nem bússola, sem mastro nem remo, e sem gasoil no depósito. Tem toda a razão, disse o presidente. Vou ligar para o ministério. Havia um telefone numa mesa afastada e para lá se dirigiu, levando a folha de instruções que lhe havia sido entregue dias antes, onde se encontravam, entre outras indicações úteis, os números telefônicos do Ministério do Interior. A comunicação foi livre. Fala o presidente da mesa da Assembleia do voto número 14. Estou muito preocupado. Algo francamente estranho está a acontecer aqui. Até este momento não apareceu um único eleitor a votar. Já lá vai mais de 1 hora que estamos abertos e nenhuma alma. Sim, senhor. Claro, o temporal. Não há meio de parar. Chuva, vento, inundações. Sim, senhor. Continuaremos pacientes e a pé firme. Claro, para isso viemos, nem é preciso dizer. A partir deste ponto, o presidente não contribuiu com o diálogo, com mais que uns quantos acenos de cabeça, sempre concordando, umas quantas interjeições abafadas e 3 ou 4 começos de frase que não chegou a terminar. Quando pousou, o auscultador olhou para os colegas da mesa.
mas na realidade não os via. Era como se tivesse diante de si uma paisagem toda feita de salas vazias, de imaculados cadernos de recenseamento, com presidentes e secretários à espera, delegados de partidos a olharem desconfiados uns para os outros, deitando contas a quem poderá ganhar e a quem poderá perder com a situação. E lá longe, algum vogal molhado e prestimoso regressando da entrada e informando que não vê ninguém. Que foi que responderam do ministério? Perguntou o delegado do partido do meio. Não sabem o que pensar. É natural que o mau tempo esteja a reter muita gente em casa, mas que em toda a cidade suceda praticamente o mesmo que aqui, para isso não encontram explicação. Por que diz praticamente? Perguntou o delegado do partido da direita. Em algumas assembleias de voto, é certo que poucas apareceram eleitores, mas a influência é reduzidíssima, como nunca se viu. E no resto do país, perguntou o representante, do partido da esquerda. Não é só na capital que está a chover. É, isso que desconcerta. Há lugares onde chove tanto como aqui, e apesar disso, as pessoas estão a votar. Como é lógico, são mais numerosas nas regiões onde o tempo está bom. E por falar nisso, dizem que os serviços meteorológicos prevêem melhoria no tempo para o final da manhã. Também pode acontecer que vá de mal a pior. Lembrem-se do ditado: ao meio-dia, carrega ou alivia, advertiu o segundo vogal, que até agora ainda não tinha aberto a boca. Fez-se um silêncio. Então o secretário enfiou a mão em um dos bolsos exteriores do casaco, sacou de lá um telefone portátil e marcou um número. Enquanto esperava que eu atendesse, disse: é mais ou menos como o que se conta da montanha e de Maomé. Uma vez que não podemos perguntar a eleitores que não conhecemos por que é que não vem votar, fazemos a pergunta à família, que é conhecida. Olá, viva sou eu. Sim, continuas aí. Por que é que ainda não vieste votar? Que está a chover? Sei eu. Ainda tenho as perneiras das calças molhadas. Sim, é verdade, desculpa, esqueci-me de que tinhas dito que virias depois do almoço. Claro, telefonete, porque isso aqui está complicado. Nem imaginas. Se eu te disser que até agora não apareceu ninguém a pôr o voto. É questão de não acreditar. Bom, então cá te espero. Um beijo. Desligou o telefone e comentou irônico: pelo menos um voto está garantido. A minha mulher virá à tarde. O presidente e os restantes membros da mesa entreolharam-se. Saltava à vista que havia que seguir o exemplo, mas não menos que nenhum deles queria ser o primeiro. Seria reconhecer que, em rapidez de raciocínio e desembaraço, quem leva a palma nesta Assembleia Eleitoral é o secretário. Ao vogal que tinha ido à porta ver se chovia, não lhe custou muito a compreender que ainda teria de comer muito pão e muito sal antes de chegar à altura de um secretário como o que temos aqui, capaz, com a maior cerimônia do mundo, de sacar um voto de um telefone portátil como um prestidigitador tiraria de uma cartola um coelho. Vendo que o presidente, retirado a um canto, falava para casa através do seu portátil e que outros, utilizando seus próprios aparelhos discretamente em sussurros, faziam o mesmo, o vogal da porta apreciou a honestidade dos colegas que, ao não usarem o telefone fixo ali colocado, em princípio para uso oficial, nobremente economizavam dinheiro ao Estado. O único dos presidentes que, por não ter telefone portátil, tinha de resignar-se a esperar as notícias dos outros, era o representante do partido de esquerda, devendo acrescentar-se, no entanto, que, vivendo sozinho na capital e tendo a família na província, pobre homem não tem a quem chamar.
Uma após outra, as conversas foram terminando. A mais demorada é a do presidente. Pelos vistos, está a exigir a pessoa com quem fala que venha imediatamente a ver como aquilo acaba. Seja como for, ele é quem deveria ter falado em primeiro lugar. Se o secretário decidiu passar-lhe à frente, bom proveito lhes faça. Já vimos que o tipo pertence à espécie dos vivaços. Respeitasse ele a hierarquia como nós a respeitamos, ele teria simplesmente transmitido a ideia ao seu superior. O presidente soltou um suspiro que se lhe havia entalado no peito, meteu o telefone no bolso e perguntou: Então, souberam alguma coisa? A pergunta, além de escusada, era, como diremos, um pouquinho desleal. Em primeiro lugar, porque saber aquilo que se chama saber, sempre alguma coisa se sabe, mesmo quando não sirva para nada. Em segundo lugar, porque era óbvio que o perguntante se estava aproveitando a autoridade inerente ao cargo para eludir a sua obrigação, que seria inaugurar ele em voz e pessoa no intercâmbio das informações. Se ainda não nos esquecemos daquele suspiro pelo ímpeto exigente que, em certa altura da conversa, nos pareceu notar nas suas palavras, lógico será pensar que o diálogo, supõe-se que, de outro lado, estaria uma pessoa da família, não foi tão plástico e instrutivo quanto o seu justificado interesse de cidadão e de presidente mereciam. E que, sem serenidade para lançar-se a improvisos mal amanhados, se furta agora a dificuldade, convidando os subordinados a expressar-se, o que, como também sabemos, é outra maneira mais moderna de ser chefe. O que disseram os membros da mesa e os delegados dos partidos, tirando o do partido de esquerda, que falta de informações próprias estava ali para ouvir, foi ou que aos familiares não lhes apetecia nada apanhar uma molha e esperavam que o céu se resolvesse a escampar para animar a votação popular. Ou então, como a mulher do secretário, pensava vir votar durante o período da tarde. O vogal da porta era o único que se mostrava contente. Via-se-lhe na cara a expressão complacente de quem tinha motivos para orgulhar-se dos seus méritos, o que, ao ter de traduzir-se em palavras, veio a dar nisto. Da minha casa, ninguém respondeu, só pode querer dizer que já vem aí a caminho. O presidente foi sentar-se no seu lugar e a espera recomeçou. Foi quase uma hora depois que entrou o primeiro eleitor. Contra a expectativa geral e desalento do vogal da porta, era um desconhecido. Deixou o guarda-chuva a escorrer à entrada da sala e, coberto por uma capa de plástico rebrilhante de água, calçando botas também de plástico, avançou para a mesa. O presidente levantava-se com um sorriso nos lábios. Este eleitor, homem de idade, avançava, mas ainda robusto. Vinha anunciar o regresso à normalidade, a habitual fila de cumpridores cidadãos avançando lentamente, sem impaciência, conscientes, como havia dito o delegado do Partido da Direita, a transcendente importância destas eleições municipais. O homem entregou o bilhete de identidade e o cartão de eleitor ao presidente. Este anunciou com voz vibrante, quase feliz, o número do cartão e o nome do seu possuidor. Os vogais encarregados da descarga folhearam os cadernos de recenseamento, repetiram quando os encontraram, nome e número, marcaram sinal de visto, depois, sempre pingando água, o homem dirigiu-se à câmara de voto com o boletim. Daí a pouco, voltou com o papel dobrado em 4, entregou ao presidente e introduziu com ar solene na urna. Recebeu os documentos e retirou-se, levando o guarda-chuva.
O segundo eleitor tardou 10 minutos a aparecer, mas a partir dele, se bem que a conta-gotas, sem entusiasmo, como folhas outonais, desprendendo-se lentamente dos ramos, os boletins de voto foram caindo na urna. Por mais que o presidente e os vogais retardassem as operações de escrutínio, a fila não chegava a formar-se. Havia, como muito, 3 ou 4 pessoas a esperar a sua vez. E de 3 ou 4 pessoas nunca se fará, por muito que elas se esforcem, uma fila digna desse nome. Razão tinha eu, observou o delegado do partido do meio. A abstenção será terrível, maciça. Depois disso, ninguém vai entender. A única solução está na repetição das eleições. Pode ser que o temporal remita, disse o presidente. E, olhando o relógio, murmurou como se rezasse. É quase meio-dia. Resoluto, aquele a quem temos dado o nome de vogal da porta levantou-se. Se o senhor presidente me dá licença, agora que não temos ninguém a votar, vou ver como está o tempo. Não tardou mais que um instante. Foi no pé esquerdo e voltou no pé direito, novamente feliz, anunciando a boa notícia. Chove muito menos, quase nada, e já começam a ver-se claros no céu. Pouco faltou para que os membros da mesa e os delegados dos partidos se juntassem no abraço, mas a alegria foi de curta duração. O monótono gotejo de eleitores não se alterou. Vinha um, vinha outro, vieram a esposa, a mãe e uma tia do vogal da porta. Veio o irmão mais velho do delegado do partido da direita. Veio a sogra do presidente, a qual, faltando ao respeito que se deve a um ato eleitoral, informou o abatido genro de que a filha só apareceria lá para o fim da tarde. Disse que estava a pensar em ir ao cinema, acrescentou cruelmente. Vieram os pais do presidente suplente, vieram outros que não pertenciam a estas famílias. Entravam indiferentes, saíam indiferentes. O ambiente só se animou um pouco quando apareceram 2 políticos do partido da direita e, minutos depois, um do partido do meio. Como por encanto, uma câmara de televisão saída do nada, tomou imagens e voltou para o nada. O jornalista pediu licença para uma pergunta. Como está a decorrer a votação? E o presidente respondeu, podia estar melhor, mas agora que o tempo parece ter começado a mudar, estamos certos de que a influência de eleitores aumentará. A afluência de eleitores aumentará. A impressão que temos recolhido em outras assembleias eleitorais da cidade é de que a abstenção vai ser muito alta dessa vez, observou o jornalista. Prefiro ver as coisas com otimismo, ter uma visão positiva da influência da meteorologia no funcionamento dos mecanismos eleitorais. Bastará que não chova durante a tarde para que consigamos recuperar o que o temporal nesta manhã tentou roubar-nos. O jornalista saiu satisfeito. A frase era bonita. Podia dar, pelo menos, um subtítulo de reportagem. E porque havia chegado a hora de dar satisfação ao estômago, os membros da mesa e os delegados dos partidos organizaram-se por turnos para, com o olho posto nos cadernos de recenseamento e o outro no sanduíche, comerem ali mesmo. Havia deixado de chover, mas nada fazia prever que as cívicas esperanças do presidente viessem a ser satisfatoriamente coroadas pelo conteúdo de uma urna em que os votos até agora mal chegavam para lhe atapetar o fundo. Todos os presentes pensavam o mesmo. A eleição já era um tremendo fracasso político. O tempo passava. 3h30 da tarde, ninguém soava no relógio da torre. O tempo passava. 3h30 da tarde tinham soado no relógio da torre, quando a esposa do secretário entrou para votar. Marido e mulher sorriam um ao outro com discrição, mas também com um toque sutil
de indefiníveis cumplicidades, um sorriso que causou ao presidente da mesa uma incômoda crispação interior, talvez a dor da inveja por saber que nunca viria a ser parte num sorriso como aquele. Ainda continuava a doer-lhe uma prega qualquer da carne, num recesso qualquer do espírito, quando, 30 minutos depois, olhando o relógio, perguntava a si mesmo se a mulher sempre teria ido ao cinema. Vai me parecer aqui, se é que aparece, a última hora, no último minuto, pensou. As maneiras de conjurar o destino são muitas e quase todas vãs. E essa, ter-se obrigado a pensar o pior, confiando que viesse a suceder o melhor, sendo das mais vulgares, poderia ser uma tentativa merecedora de consideração, mas não irá dar resultado no caso presente, porque, de fonte digna de todo crédito, sabemos que a mulher do presidente da mesa foi de fato ao cinema e que, pelo menos até este momento, ainda não decidiu se virá votar. Felizmente, e já outras vezes, invocada a necessidade de equilíbrio que tem segurado o universo dos seus carris e os planetas nas suas trajetórias, determina que sempre que se tire algo de um lado, se ponha no outro, algo que, mais ou menos, lhe corresponda, na mesma qualidade e na mesma proporção, podendo ser, a fim de que não se acumulem as queixas por diferenças de tratamento. De outro modo, não se compreenderia por que motivo, às 4 horas da tarde, precisamente a 1 hora que não é tarde, nem cedo, e não é carne, nem peixe, os eleitores, que até então se tinham deixado ficar na tranquilidade dos seus lares, parecendo ignorar abertamente o ato eleitoral, começaram a sair para a rua, a maioria pelos seus próprios meios, mas outros, graças à benemétrica ajuda de bombeiros e de voluntários, porque os lugares onde moravam ainda se encontravam alagados e intransitáveis, e todos, os sãos e os enfermos, aqueles por seu pé, estes em cadeiras de roda, em macas, em ambulâncias, confluíam para suas respectivas assembleias eleitorais, como rios que não conhecem outro caminho que não seja o do mar. As pessoas céticas ou apenas desconfiadas, essas que só estão dispostas a acreditar nos prodígios de que esperam extrair algum proveito, haverá de parecer que acima mencionada necessidade de equilíbrio está a ser descaradamente falseada na presente circunstância que aquela artificiosa dúvida sobre se a mulher do presidente da mesa virá ou não votar é, a todos os títulos, demasiado insignificante do ponto de vista cósmico para que seja preciso compensá-la numa cidade entre tantas do mundo terreno, com a motivação inesperada de milhares e milhares de pessoas de todas as idades e condições sociais que, sem se terem posto previamente de acordo com as suas diferenças políticas e ideológicas, decidiram, enfim, sair de casa para ir votar.